sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção das atividades sobre derivação, prefixal, sufixal e derivação por composição. Toda vez que você vier na atividade escrita em dupla, ou em grupo, ou com um colega, você pode fazer a atividade tranquilamente. A atividade pode ser feita. Se caso não puder, eu não vou enviar a atividade, ok? Então aqui está, em dupla, com um colega, leia o poema abaixo em voz alta. Observem as palavras criadas pelo poeta. Por que o menino não dorme? Sérgio Caparelli. O menino não dorme, porque os grilos estão indicando com ele. Estão andando para trás. Tudo o que ele andou durante o dia. O menino não dorme, porque os grilos estão indicando com ele. Estão desdizendo tudo o que ele disse durante o dia. O menino não dorme, porque os grilos estão indicando com ele. Acabam de desaniversariar o seu aniversário de 9 anos. O menino não dorme, porque os grilos estão indicando com ele. Fazem força para desdormir tudo o que ele dormiu até agora. Agora releia estes versos. Estão desdizendo tudo o que ele disse. O que provavelmente eles significam, escreva a resposta no caderno. Bom, no texto, quando ele pede para você ler o poema, ele fala, observe as palavras criadas pelo poeta. Por quê? O poeta faz uso de palavras que nós não costumamos ouvir no dia a dia, não é verdade? Como desaniversariar, desdizer, indicando, desdormir. Por que ele faz isso? Qual o recurso que ele usa? Ele usa o recurso chamado prefixo, ok? E o que é indicar? Regionalismo sulista, que significa provocar alguém. Quando o poeta faz o uso desses prefixos, é por quê? Porque ele quer dizer alguma coisa contrária do que ele disse anteriormente. Então aqui pergunta, o que provavelmente eles significam? Escreva a resposta no caderno. Podem significar que os grilos estão provocando o menino, dizendo o contrário do que ele disse, que estão negando tudo o que ele falou antes ou ainda desmentindo o que ele havia dito, ok? Copie do texto palavras que, assim como desdizendo, começam com des. Então eu tenho desaniversariar e desdormir. Bom, passando para a próxima página, eu tenho a questão 2. Na questão 2, ele apenas pede, observe agora o prefixo re e depois converse com os colegas sobre que ideia ele traz para as palavras. Bom, eu tenho a palavra fazer, ler e ligar. E aqui ao lado, ele coloca o prefixo re em todas. Então, antes eu tinha fazer, ficou refazer. Ler, ficou reler. Ligar, ficou religar. Então, quando eu digo essas palavras, eu tenho a formação de uma nova palavra e ela vai significar o quê? Qual a ideia que ela traz? Pensem, fazer, refazer, ler, reler, ligar, religar. Então, é como se eu estivesse fazendo novamente tudo que eu já havia feito, ok? Então, esse prefixo re tem o sentido de fazer novamente, de novamente, ok? Derivação com sufixos. Leia a tirinha a seguir e observe como Calvin criou uma palavra para escapar da comida de que não gosta. O que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana. É bom para você. Vegetariana? Ixi, eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Responda no caderno. O que é comida vegetariana? De que a mãe, no segundo quadrinho, fala no segundo quadrinho? Bom, comida vegetariana trata-se, de comida à base de vegetais, sem carne. Ao falar que é sobremesiano, Calvin deixa claro que há outro tipo de comida que ele prefere.
Qual seria o tipo de comida que Calvin quer? Como você chegou a essa conclusão? Pela palavra, nós podemos perceber que houve aqui um sufixo, um acréscimo de um sufixo. Por quê? Se eu chegar até aqui, ó, sobreme, como que eu completo? Sobremesa. Então, quando ele acrescenta iano, ficou sobremesiano. Ele quis dizer o quê? Ele quis dizer, provavelmente, que quer comer só o que pode ser considerada sobremesa, como doces, sorvetes, frutas. E nós conseguimos perceber, porque se nós separarmos isso aqui, eu tenho a minha palavra primitiva sobremesa, ok? Então é perceptível. Número 4. Há muitas palavras no nosso idioma que são formadas com sufixos. Leia a tirinha a seguir. Oi, Mafalda, sabe do que eu queria? Falar com você. O que significa esse desconfio com essa cara, hein? Vamos ver, dona Sabichona. Do que eu queria falar, hein? Vamos, fala do que? De todos os filhinhos que você vai ter quando crescer. Haha, não era disso, viu só? Não era disso. Então, na tirinha, ele traz uma história e faz a seguinte pergunta. No final da história, a personagem Susanita ficou encabulada, envergonhada. Que recurso visual demonstra isso? Então, o rosto da personagem está mais escuro, como se ela estivesse corada com o rosto vermelho. Olha aqui, ó. No último quadrinho, nós percebemos que é como se tivesse desenhado o rosto dela, ok? Qual pode ter sido o motivo de a personagem ter ficado envergonhada? Provavelmente pelo fato de Mafalda ter adivinhado sobre o que Susanita queria falar. Bom, observe agora. Não, essa aqui é conteúdo, vamos passar para as atividades. Leia este haikai de Mário Quintana. Haikai é o quê? Uma poesia com apenas 3 versos. No meio da ossaria, uma caveira piscava-me. Havia um vagalume dentro dela. Reescreva a frase a seguir em seu caderno, completando-a adequadamente. A palavra ossaria é derivada da palavra, aí você teria que completar com a palavra osso. Por que nós podemos perceber isso aqui? Olhem, aqui ó, ossaria. Então, se eu tirar isso aqui, fica osso. Então, essa última parte aqui é o quê? Um sufixo, ok? Assinale a alternativa que indica o processo como palavra ossaria foi formada. A resposta correta é por derivação com acréscimo de sufixo. Assinale a alternativa que indica como a palavra vagalume é formada. Essa é muito tranquila porque eu tenho hífen, né? Então, por composição de 2 palavras. Posso ter composição de 2 palavras sem ter palavras com hífen, como foi explicado na última aula. Girassol, gira mais sol. Né? Então, eu tenho também uma palavra que é composta por composição de 2 palavras, só que ela não é separada pelo hífen, ok? Leia outro haikai de Mário Quintana. As aeromoças. Aeromoças? Não. Devem ser aeroanjos, pois nos atendem no céu. Como foram formadas as palavras aeromoças e aeroanjos? São palavras compostas formadas com o acréscimo do sufixo aéreo, as palavras moças e anjos. Na capa do livro reproduzida ao lado, há uma palavra derivada. Então, aqui, ó, pausa para soneca, de Snoopy. Qual é essa palavra? Quando nós olhamos aqui, ó, pausa, não existe nenhuma derivação. Para também não e nem há. Então, qual a palavra que é? Soneca, ok? Qual é a palavra primitiva que deu origem a ela? Sono. Se nós retirarmos isso aqui, fica sone, mas não existe sone. Então, a gente fala sono, ok? Então, houve aqui uma derivação por sufixo. Das palavras a seguir, forme por derivação palavras antônimas, isto é, que têm um sentido contrário. Então, eu tenho as palavras respeitar, proteger, feliz, sensível e cômodo. Como que eu posso fazer o antônimo dessas palavras, que é o contrário? Para eu fazer o contrário de respeitar, o que eu tenho que usar? Um sufixo ou um prefixo? Se eu usar um sufixo aqui, ó, respeitoso, daria.
Só que me pede palavra antônimo. E respeitoso não é diferente, não é o contrário de respeitar. Então ficaria desrespeitar, porque quando eu falo desrespeitar, é o que significa que eu não estou respeitando. Então, sim, desrespeitar é o antônimo da palavra respeitar. E isso que você teria que fazer com todas as outras palavras. Então, ó, proteger, desproteger, feliz. Eu não posso falar desfeliz, mas eu posso falar infeliz. Sensível, insensível, cômodo, incômodo. Então, o que, que nós podemos perceber nessa atividade? Que os prefixos des e in, ele pode ter o sentido de negação, ok? Sentido de contrariedade da palavra primitiva, tá bom? Porque aqui, ó, insensível é quem não é sensível, tá bom? Desproteger é quem não protege. Com o colega, forme o maior número possível de palavras, o que você poderia fazer normalmente no seu caderno sozinho, tá? Palavras derivadas. Então, eu tenho as palavras carne, livro e dente. Aqui eu tenho algumas sugestões. Com carne, carniceiro, descarnar, carnívoro, desencarnar. Com livro, livreiro, livraria, livrinho, livrada, livrão. E com dente, dentista, dentifrício, dental, dentinho, dentadura e desdentado. 10. Você não precisava juntar com um colega, embora que peça. Junte seu colega e forme um grupo de 3 participantes. Vocês deverão pesquisar 5 palavras compostas usadas no dia a dia. Palavras compostas. Vou dar exemplo. Guarda-roupa, guarda-chuva, girassol, ok? Planalto. Tá? Pesquisar 5 palavras derivadas empregadas pelo prefixo. A mesma coisa você vai fazer. Procurar em jornais, revistas, ou até mesmo da sua cabeça, se você souber. Com prefixo, olha só, aqui em cima eu já tenho tanto na própria atividade, no próprio conteúdo, mas também você poderia pesquisar para encontrar palavras novas, não precisava ser essas aqui, tá? Impossível, por exemplo, é uma palavra composta por prefixo, que eu tenho possível e eu acrescento impossível, tá? E a mesma coisa com sufixo. Então, eu teria que fazer o acréscimo no final. Por exemplo, feliz, felizmente. Provável, provavelmente. Ok? Bom, eu encerro por aqui a correção das atividades. A poesia era para ser feita, né? O poema era para ser feito numa folha separada, foi o que eu pedi, porque eu vou fazer as correções de todas as redações, de toda a produção de texto que eu pedi. Eu vou entrar na unidade 4 apenas para falar a respeito do gênero textual que ele nos traz, ok? Então, ele traz no capítulo 4 o gênero textual chamado infográfico. O que é infográfico? Aqui, ó, info é informação, eu tenho até aqui um prefixo, tá vendo? Informação a mais que eu dou a um gráfico. Então, aqui ele me esclarece melhor. Gênero infográfico é produzido com a intenção de transmitir informações de modo fácil, claro e rápido, integrando texto e ilustrações. É um gênero em expansão bastante empregado pelas mídias e produtores de textos informativos, por utilizar representações visuais, desenho, imagem, foto e ilustração, a fim de apresentar informações de modo mais dinâmico. A palavra infográfico provém da junção dos termos info, que é informação, e gráfico, desenho, imagem, representação e visual. Gente, o que eu tenho aqui? Quando eu tenho infográfico, o que foi falado? Eu tenho os textos, mas eu também tenho o quê? Os desenhos, as figuras, as fotografias, para poder o quê? Me explicar melhor a respeito do que ele está me trazendo de informação, ok? Do que ele me traz de informação. Como o animal é declarado extinto, olha, grupo de risco, ele me dá aqui tudo o que eu preciso saber. Ele fala de cada bicho, de cada animal, tá? Que está sofrendo, que já sofreu. Olha só, ao lado do livro de vocês, que continua sofrendo, à volta dos que não foram. Tem alguns que aqui, ó, extinto, que não existe mais, extinto na natureza. Então, ele vai me trazer os nomes, as informações detalhadamente. Essa é a diferença do infográfico para o gráfico, porque quando eu tenho apenas o gráfico, ele não me traz tantos detalhes, ele não me traz texto, ele traz o quê? Às vezes porcentagem, né? Mas assim, não tão mais sucinto, ele não faz essa reportagem
com tanto conteúdo, ok? Como o infográfico. Então, a diferença do infográfico para o gráfico é que o gráfico, ele traz menos informações e o infográfico, ele é mais completo, bom? Então, eu vou deixar para vocês nessa unidade a interpretação de texto das páginas 110 e 111 do infográfico, ok? Bom, eu encerro por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.